Eu não vou explanar o nome da pessoa, mas sim, aparece, né? Oi. Tô. Tá esperando aqui Tá ainda. gravando, tá gravando. Tá gravando? Uhum, agora foi. Tá. Então, eu vou. Aqui parece para mim a bolinha ainda, mas eu vou começar a aula então. Confio em você, Leandro. Agora apareceu para mim. Eu vou começar aqui, como eu estava falando, eu sou professor de que eu vou dar para vocês química orgânica esse semestre, só que química orgânica, como a gente já falou, não tem nada de fácil, assim, a química orgânica, para a gente entrar mesmo nos assuntos mais interessantes, a gente precisa ter os apetrechos da química básica, né? A gente precisa ter os apetrechos que são as reações químicas, ligações químicas, a gente precisa saber o que é tudo isso que vocês vão aprender um pouquinho antes de ver química orgânica. Aqui, a gente vai falar sobre reações químicas, que são o cerne, que são o coração da química, são justamente as reações químicas. Eu vou. Isso aí, Mariana, eu vou tentar ensinar química para vocês. Eu quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês tenham essa força de vontade para aprender química, porque não é fácil. Muitas pessoas falam, química é tranquilo, química, a teoria é fácil e tudo mais. Já ouvi. Tudo bem que eu tenho alguns parceiros que fazem química comigo, mas química não é fácil, né? Não é nada fácil. Ainda mais que quando você começa a ver as coisas mais. Porquê das coisas fica cada vez mais complicado. Então, para você entender, no ensino médio que a gente dá agora, você tem muito que acreditar no professor. Tem umas coisas que falar, gente, tem essa tabela aqui, acreditem em mim que é assim. Porque se a gente for ver minuciosamente o que está acontecendo, vai ficar bem complicado. E eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês entendam o processo que eu quero ensinar. Tipo, vou explicar uma reação de esterificação, quero que vocês entendam a reação, não quero que vocês viajem muito para entender as ligações que estão se quebrando, se formando e tudo mais. Quero que vocês entendam muito bem o que está acontecendo. Então, esse é meu objetivo no curso, e hoje a gente vai ver a basezinha das reações químicas no geral. Então, a gente vai ver que muito mais química inorgânica do que química orgânica, aliás. Então, vamos lá. A noção de químicas, de reações químicas, começou há muito tempo atrás, porque o pessoal, ele via, por exemplo, para gerar energia, eles pegavam carvão ou a madeira e queimavam, certo? Eles queimavam, faziam um fogo grande, e o pessoal pensa, putz, depois de um tempo o carvão desaparece. Tinha, sei lá, 10 quilogramas de carvão e virou cinzas, virou, sei lá, 10 gramas de cinza. Então o pessoal fala, tipo, o que aconteceu? O carvão desapareceu nessa queima, né? Aí justamente tinha um carvão, queimavam e desaparecia, virava uma fumacinha e desaparecia. O pessoal fala, putz, então a massa se perde, né? A gente está perdendo massa aqui, o carvão nunca mais a gente consegue ele de volta. Mas isso está errado, né? Porque a gente já viu mais para cima, mas isso é uma reação química que está acontecendo, não é uma reação física. Tem muita essa bipolaridade nas transformações, que são transformações químicas e transformações físicas. Vamos ver aqui, as reações químicas são muito atreladas ao conceito de transformações químicas, que são coisas que alteram a natureza da matéria. Eu acho que vocês viram agora na semana base a parte de atomística, né? Vocês viram o que é um átomo, né? Que uma por cima que são ligações químicas, se eu não me engano. Então vocês entendem que reações químicas são transformações que vão alterar justamente as ligações entre os átomos. Eu tinha um átomo se ligando a esse, agora ele vai trocar a ligação para outro átomo, então foi uma reação química, foi uma transformação química. Agora eu pego, putz, eu coloco água no freezer e vira gelo. É uma transformação química? Não, é uma transformação física, porque eu tinha as moléculas de água, o que acontece quando eu diminuo a temperatura? É muito interessante que a temperatura a gente vê como o grau de agitação das partículas. Não sei se vocês viram essa definição já. Muito interessante. Então, quanto maior a temperatura, mais agitada as partículas estão. Quanto menor a temperatura, menos agitada elas estão. Na água, quando a gente vai abaixando a temperatura, elas vão se agitando cada vez menos e ficam paradinhas numa estrutura cristalina que ela tem. Ou seja, eu não mudei as ligações da água, eu não transformei a água e fiz outra coisa. Eu só diminui a temperatura para ela ficar ajeitadinha lá e virar gelo. Tá bom? Essa é a diferença. Reações químicas, a gente vai fazer algumas ligações químicas, né, mudar elas, mudar o ligante, e transformações físicas, a gente vai ajeitar os átomos, né, que a gente vai diminuir a temperatura, ou a gente vai, por exemplo, rasgar um papel. Rasgar um papel, o papel virou dois, né? Isso é uma transformação física. Eu só apliquei uma força que rasgou um papel. Não sei se você gosta muito de física também, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Essa ela vai ser mais sobre as transformações químicas. Tudo bem? Eu falo um pouquinho rápido quando eu fico meio animado, às vezes, então se tiver alguma dúvida, podem me parar. Até se eu revisar, essa aula aqui, eu fiz pouquíssimos slides,
Essa aula vai ser mais focada mesmo em perguntas, então qualquer pergunta vocês podem fazer, e mais focada em exercícios. Eu vou pegar a apostila 0 e eu vou fazer um desses com vocês, para a gente ter essa boa base da química, tudo bem? Então, Alisson, boa pergunta. Eu até vou pensar no Google, eu sei o nome de uma coisa, só que eu não sei se está certo. Eles têm o condensado de Bose-Einstein, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Não, mas isso não vem nessa aplicar. Se quiser procurar no Google, vou até mandar no chat. Mas tem errado, mas tudo bem. Sim, é uma coisa que você pega um gás e reduz a uma temperatura tão baixa, que próximo do zero absoluto, que começa a acontecer, tipo, eles falam que é um estado da matéria. Tanto que são 5 estados da matéria, né, que falam, que é o condensado de Bose-Einstein, o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. A gente fala em 5 estados. Tá. Entre química e física eu prefiro história, entendi. Então, muitos amantes da química aqui. De nada. Então, mas as reações químicas são justamente isso. Você transformar, aumentar, diminuir a temperatura, rasgar o papel, tudo isso são transformações físicas que a gente não vai ver nesse curso, a gente vai ver só a parte química. Vamos entender o que está acontecendo, né? A gente tem essa reação que o pessoal achava, putz, acabou, sumiu o carvão, né? Vamos entender quimicamente o que está acontecendo. A gente vai ver pelo modelo de Dalton, vocês não viram os modelos atômicos ainda, mas o modelo de bolinhas é o modelo mais fácil de explicar, foi o primeiro modelo feito, que justamente a gente vai falar que um átomo é uma bolinha, só uma bolinha. Então, temos aqui o átomo de carbono representando carvão. Agora sabemos que carvão é carbono, tá bom? A gente fala que carvão é carbono puro, carbono zero, tudo bem? Então, esse átomo de carbono, esse átomo preto aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um pointer. Ele vai representar o carvão que será queimado, tudo bem? Então, esse carvão que a gente vai botar fogo nele, representamos como o átomo de carbono, tudo bem? A gente vai reagir ele com átomos de oxigênio. Então, queimar uma coisa muito importante, que a gente vai ver no curso de química orgânica até. Queimar, combustão, tudo mais, a gente fala que quando a gente coloca fogo em uma coisa, a gente está reagindo ela com oxigênio, tudo bem? Então, a gente colocar fogo no carvão, estamos reagindo ele com oxigênio. E por isso, esses são os átomos de oxigênio presentes no ar. Então, a gente vai fazer uma reação do ar oxigênio, né, que vai estar aqui, com o carbono, o átomo de carbono, que é do carvão. E isso vai formar, talvez tenha alguma pergunta, uma reação. Ó, isso aqui é a base da reação química. A gente pega um átomo, reage com outra coisa, né? O átomo de carvão, né? O átomo de carbono, com os átomos de oxigênio, vão ter uma reação. Aqui é a seta que vai indicar a reação, tudo bem? Para formar o gás carbônico. Ou seja, não está sumindo o carvão. O carvão está reagindo com o gás, formando outro gás. O gás carbônico, o CO2, que a gente já conhece, né? Que é tão comum a gente, né, que a gente libera na respiração e tudo mais. E então, justamente voltando, o carbono do carvão reage com o oxigênio do ar, formando o gás carbônico. O que eles achavam que sumia, não some, forma só essa nuvenzinha que vai para o ar. Por isso que eles achavam que some, que ela se dissipa no ar e a gente não vê mais, a gente não consegue mais ver a coisa sólida que é o carvão. Ela vira uma nuvenzinha que vai para o ar. Professor, no caso, então, aquela hora o senhor deu o exemplo do papel falando que se eu rasgar em dois é uma reação física. Mas se eu pegar um isqueiro e botar fogo no papel, aquela fumaça que sair, então seria uma reação química. Exatamente. Seria uma reação muito parecida com essa, aliás. O papel, ele também são átomos de carbono. A gente não representa o papel como um átomo de carbono só, a gente representa geralmente como celulose, né? A gente representa o papel como celulose. Mas é uma cadeia carbônica. A gente vai pegar uma cadeia carbônica, vai reagir com oxigênio e vai formar também gás carbônico e outros gases também, não vai ser só gás carbônico. Mas exatamente o que você falou, é muito bom isso, essa abordagem, que na química orgânica a gente vai ver isso. Vai ser uma reação de oxidação que vai acontecer no papel. O mesmo que está acontecendo aqui, tudo bem? Então, rasgar o papel é físico, botar fogo no papel é químico. A gente está alterando as ligações. Tudo bem? Aqui a gente não tinha aqui a gente tinha uma ligação aqui. Você percebe que os átomos, eles mudaram a ligação. O pretinho, ele se ligou a dois vermelhinhos. Ok? Isso muito importante nas reações químicas é a gente saber o que são reagentes e o que são produtos. Reagentes é tudo que vem antes da seta. Essa definição, ela é muito boa quando você tem uma seta simples. Depois a gente vai ver que pode ter... Quem já teve alguma coisa de química sabe que às vezes tem uma dupla seta, mas isso é para que a gente vai ver daqui a pouco. Nessa conformação, reagentes é o que vem antes da seta, tudo bem?
tudo que vai reagir, tudo que vai formar outra coisa, né, tudo que os reagentes são o estado inicial da reação. Antes de acontecer a reação, temos os reagentes, tudo bem? Eles serão consumidos. A gente consome os reagentes para formar os produtos. Nesse caso, só temos um produto, que é o gás carbônico. Ele representa o estado final da reação. Então, depois de acontecer, a gente tem os produtos, que são o estado final da reação. E vai formar, lembra? Reagente consumido, produto formado. Né? É a base da química. Boa pergunta. Não consigo ler seu nome direito, mas se a gente respirar a fumaça da churrasqueira, a gente fica com carvão no pulmão, né? Interessante, porque o carvão reage com oxigênio formando gás carbônico. Então, se a gente reage esse gás carbônico, a gente vai ter carvão no pulmão? Isso não é verdade. Por quê? É uma ótima pergunta. Quando às vezes a gente acha, não, é uma pergunta meio bobinha, mas não é. Porque isso vai trazer para a gente muitos conhecimentos sobre a reação. Essa reação, ela... Tá bom. Tá bom, né? A gente vai ter carbono e oxigênio virando gás carbônico. Mas essa reação não volta. Essa reação, tem muitas reações que vão e voltam. Essa reação, ela não consegue voltar. Então, se eu respirar gás carbônico, eu não consigo voltar para virar carvão de novo, tá bom? Essa reação, a gente vai respirar gás carbônico, vai ter implicações no nosso sistema. O gás carbônico pode acidificar nosso sangue, ele pode, né, ter algumas coisas. Ele pode, por exemplo, nessa reação, formar outros produtos que vão, geralmente, deixa eu dar um exemplo. Vocês já viram em novela, por exemplo, quando o pessoal liga o carro, a pessoa fica dentro e morre asfixiada, né? Não é por gás carbônico, é por monóxido de carbono, é CO, que também pode acontecer nessa queima. Eu não coloquei aqui, foi mais complicado. Mas o CO, por exemplo, se a gente respirar ele, a gente não vai respirar carvão. Isso está errado, a gente não vai respirar carvão, a gente vai respirar monóxido de carbono. Isso aqui é letal, porque é até interessante na parte biológica das coisas. Esse gás carbônico vai se ligar às nossas hemoglobinas e não vai deixar a gente transportar oxigênio. Então, se a gente respirar CO, a gente morre porque a gente não consegue transportar oxigênio, tudo bem? Gás carbônico não é assim, gás carbônico é mais tranquilo, a gente respira gás carbônico, então não é letal para a gente, mas pode ter algumas implicações. Não produz água. Então, ótima pergunta também, Brian. Não produz água também? Você deve ser até um pouco avançado, né, para pensar que vai produzir água. Geralmente, em combustões de compostos de carbono, a gente produz CO2 e água, né? Nesse caso, não produz água, tudo bem? Talvez seja até às vezes a gente tenta decorar alguma coisa e isso acaba atrapalhando a gente. Não vai produzir água justamente porque a gente não tem hidrogênio, tudo bem? A gente vai ver, então um pouquinho avançado, a gente vai ver aqui. Essa é a reação que a gente tem. Nessa reação, a gente só vai formar produtos que condizem com os nossos reagentes, tudo bem? Se, por exemplo, eu tivesse hidrogênio nos meus reagentes, por exemplo, eu colocasse gás hidrogênio, tá bom? Uma coisinha, eu coloco gás hidrogênio lá, com o meu carvão e oxigênio, eu vou formar gás carbônico mais hidrogênio. Mas é uma pergunta ótima, porque a gente não consegue formar produtos que tenha átomos que não tem nos reagentes. Todos os produtos têm que estar nos reagentes, tá bom? Então, nesse caso, a gente não consegue formar água porque a gente não tem hidrogênio nos produtos. Para quem não sabe, a água é H2O, tudo bem? Então, a gente não tem H2. A gente não tem essa parte aqui. Então, os produtos não podem ter H2O, ok? Isso, Dan, uma reação sempre vai formar elementos com os mesmos átomos. Eu não posso criar átomos nas reações. Às vezes a gente fica até um pouco confuso. A gente fala, mas eu reagi, por exemplo... É um exemplo um pouco complicado, então eu prefiro não falar. Mas se a gente tivesse um elemento... A gente vê só essa reação aqui... Eu vou pegar o exemplo contrário. A gente vê só isso aqui... A gente pensa, eu estou com carvão lá, oxigênio, eu estou formando CO2. Mas eu vejo que formou água também. Falo, putz, né? O professor Breno falou que não pode formar água. Como é que eu estou formando água? Eu não tenho H2 nos meus reagentes. Então, justamente, a gente vê, a gente às vezes fica, confuso com isso, mas, não, putz, tinha uma infecção de gás hidrogênio lá no meu reagente. Por isso que forma água. Mas se não tivesse daqui, não formaria.
tudo bem? A gente fica até confuso, tipo, tá formando água, mas não era para formar. Mas isso é porque você esqueceu de um reagente, tá bom? Se formou um produto que você achou, putz, não tem átomo para isso, então quer dizer que você esqueceu de algum reagente, esqueceu de considerar, esqueceu fazer reação global para ele, justamente para isso. Isso, Milena, perfeito. Vocês vão ver daqui a pouco em cinética, daqui a pouco não, acho que vai ser com o Ian, em cinética acontece justamente isso, os átomos vão se reajustar, tudo bem? Então, ele que estava aqui ligado, então o que vai acontecer? Então, eles vão desligar aqui e depois isso aqui vai ligar nesse daqui, tudo bem? Acontece esse reajuste de átomos que você está falando. É justamente isso. Muito bem. Acho que não tem mais como eu vou continuar aqui. Uma coisa muito interessante, e por isso que essa reação é feita, é porque ela libera energia em forma de calor. Então, justamente, você coloca fogo num carvão, ele vai liberar muito calor, vai fazer aquela chama quente e vai formar energia. Por quê? Porque a gente consegue... porque calor, né? Calor a gente consegue fazer energia com calor. Mas essa representação aqui com bolas, a gente não usa ela, tá bom? Essa representação você pode usar didaticamente para falar, tipo, olha o que está acontecendo aqui, tá bom? Na FUVEST, por exemplo, caramba, eu não faria porque demanda muito tempo você fazer a bolinha lá e tudo mais. Não recomendo. Então, foi feita regras para você escrever uma reação química de jeito que todo mundo consiga entender o que está acontecendo. Uma coisa simples e que todo mundo consegue entender. A IUPAC fez essa regra. A IUPAC, cadê meu mouse? Aqui. A IUPAC, em português é União Internacional de Química Pura e Aplicada, em inglês é International Union of Pure and Applied Chemistry, né? Essa sigla em inglês, em português seria UIQPA. Não vou ver essa sigla, a gente usa mais em inglês, essa aqui. Então, às vezes, é legal vocês lembrarem, obviamente não é obrigatório, mas essa empresa, essa união, é que faz todas as regras de química. Elas que formalizam todas as regras. Eu posso escrever assim, em vez de estar no IUPAC, entendeu? Então, justamente a reação foi formalizada pelo IUPAC, as equações químicas, como a gente conhece, e tem essa carinha. Vamos ver, tem essa carinha, a nossa equação química. Tudo bem? A gente tem carvão, o carvão aqui, o oxigênio do ar e o gás carbônico que sai. Ok? Tem muitas informações importantes nas equações químicas que a gente pode tirar delas. A primeira coisa é que a gente sempre tem que escrever o estado físico da substância. Eu fiz muitas provas que eu fazia reação assim, reações complicadas assim, super... na hora da prova, sei lá, água fazendo isso aqui, e esqueci de estado físico, desculpa. Esquecer do estado físico é um erro grave na sua solução. Se você esquecer disso, você vai perder pontos com certeza, porque isso é uma informação muito importante. Isso vai dar pra gente, vocês vão ver mais aqui pra frente, consequências do que está acontecendo na nossa reação. Então, esquecer esse S ou esse G vai causar erro com certeza. Então, a gente considera o estado físico, essa letrinha aqui, entre parênteses, abaixo do átomo. Podem ver aqui, átomo de carbono, né? Você vê um pouco de tabela periódica. Aqui. O átomo de carbono está mais ou menos aqui, né? Então, ele é o C, átomo de carbono. O oxigênio está um pouquinho do lado dele, que está reagindo com ele, e a junção dos dois, que é o gás carbônico. Então, o estado físico do carvão no começo era sólido, certo? Sólido S. O oxigênio era gasoso, né? É um gás G. E temos outros estados físicos. Temos o líquido, por exemplo, a gente coloca, e vocês vão ver daqui para frente, para reações com água, tudo mais, que a gente tem sais que estão subidos em água, a gente fala em estado aquoso. É um pouquinho estranho que não é estado físico, né? A gente coloca aquoso para saber esse elemento está dissolvido em água, tudo bem? Essa é a reação que a gente tem em forma de equação química, tudo bem? Outra informação muito importante é esse númerozinho, é bem importante isso, que muita gente não sabe direito o que significa ou onde colocar. Eu coloquei aqui, lembra, que reagiu com 2 átomos de oxigênio, certo? O O2, que a gente chama, o gás oxigênio. E esse 2zinho é embaixo, lembre-se, o 2zinho é sempre embaixo, ok? Reage com gás oxigênio O2 embaixo. Então, o gás oxigênio, a gente coloca esse 2zinho embaixo. Eu repeti várias vezes para ficar na memória. Tem pessoas que colocam um 2zinho aqui, por exemplo, fazem C mais 2O, formando CO2. Sei lá, C2O, não sei como as pessoas fazem direito. CO2 que eu não conheço. Isso aqui não tá certo, tá bom? Colocar o 2 na frente.
esse 2 na frente significa outra coisa. Você pode, mas é carbono reagindo com 2 oxigênios. Não, isso não está certo. Tudo bem? Por quê? Porque até é uma coisa interessante de a gente ver que a gente coloca esse 2 aqui embaixo porque o oxigênio não consegue ficar separado um do outro. Eles têm que ficar juntos entre si. Eles só são estáveis se ficarem juntos um com o outro. Tudo bem? E nas equações químicas a gente coloca coisas estáveis, coisas que conseguem ficar, que conseguem reagir em si. Então, se eu colocar 2O, isso aqui está errado porque não é isso que vai participar da reação. O que participa da reação vai ser o gás oxigênio, não 2 átomos de oxigênio. Tá bom? Não é a mesma coisa. Ok? Exatamente, Dan. Qual a diferença entre o índice e o coeficiente da reação? Esse aqui seria o coeficiente que você falou? Eu não sei qual que é qual. Enfim, é isso que eu falei. Isso aqui é uma coisa só. O2 é uma coisa só, é o que está reagindo, que é a coisa estável. Estável. A gente vai ver mais para frente que vai ter esse númerozinho aqui, por exemplo, 1, né? Isso aqui vai ser a relação estequiométrica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre isso, que vai ser quanto disso vai reagir com outra coisa, entendeu? A gente vai ver, daqui a pouquinho eu vou explicar, mas daqui a pouquinho. Uns átomos entre parênteses com número embaixo, o que é? Pensar. Entendi, acho que você falou. Acho que entendi. Os átomos mais complicados, né? Tem bastante isso. Por exemplo, Mg, átomo de magnésio, NO3, entre parênteses, e o 2 aqui embaixo, né? Acho que é isso que você está falando. Isso é bem interessante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho o átomo de magnésio, ele vai estar ligado a 2 grupos NO3, ok? Então seria isso aqui, um átomo de magnésio, ligado. Peraí, aqui. Desenho não é o meu forte. Vou fazer umas ligações aqui. É um átomo de magnésio, o roxo, ligado a 2 grupos NO3, N é o verde e oxigênio os vermelhinhos, tá bom? Esse número aqui embaixo, ele é referente a tudo que está dentro do parênteses. Então, seria do total seria, se eu fosse fazer o total, seria Mg, N2O6. Mas a gente escreve assim porque é mais fácil, porque a gente sabe que são 2 grupamentos NO3, entendeu? A gente sabe que a fórmula da molécula é assim. Isso, é uma simplificação. E quando tem 2 NH3, é uma pergunta, que eu vou falar daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que é sobre, deixa eu pensar numa reação com isso também. Eu não sei se existe essa reação, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2NH3 mais, tem que pensar um pouquinho, 2 aqui, 5, 6, 8. Vem tomar aí. É que eu estou fazendo o balanceamento aqui da equação. Pera aí. Me pegaram no pulo, hein? H2O. Isso aqui é bem mais complicado, eu só estou mostrando para explicar um pouquinho da dúvida que tiver. Ih, acho que deu errado o meu balanceamento. Enfim, esquece aqui. Mas isso aqui é para falar que a proporção que está acontecendo. Então, 2 disso daqui vai reagir com 4 disso daqui. Mas esquece essa parte aqui que eu não fui capaz de balancear aqui. Mas duas funções amíneas, essa aqui é a amônia, né? Duas amônias reagiram com 4 oxigênios para formar alguma coisa. Isso aqui só faz relação com a proporção. A proporção que vai reagir, ok? Então, se a gente fosse destrinchar tudo, né, a gente veria que
Vou desenhar aqui, acho que desenhar fica mais fácil, né? A gente teria na reação aqui quando estiverem na dúvida, nesse comecinho, façam essas partinhas com bolinhas, que acho que fica mais fácil. A gente vai ter que 2NH3, tá vendo? O N é o roxinho e o H é o pretinho, vão reagir com 4O2. A gente tá vendo que a gente separou desse jeito porque NH3 é o estável. Estável. Então, vai ter 2 deles reagindo com 4O2, que são estáveis também, para formar os produtos. Ok? Isso, o número na frente indica a quantidade que vai ter. Se a gente vai fazer no total, a gente vai reagir 2 átomos de nitrogênio, 6 de hidrogênio e 8 de oxigênio. A gente tem que saber justamente como que eles estão, qual é o tipo de ligações que eles estão. Aqui é o NH3, aqui é o O2, entendeu? Então, Mariana, nessa parte aqui eu não vou entrar balanceamento, ainda balanceamento é um tema super importante na química, que vocês vão ver com o Pita daqui a um tempão. Aqui é só a base de vocês entenderem o que é uma reação química, tudo bem? Eu até gostaria de falar sobre balanceamento, mas eu não vou falar nessa aula, infelizmente. É uma reação de proporção, exatamente. Breno, pelo que eu entendi que ela falou, eu acho que tá certo mesmo. Então seriam 2 desse pedaço, como se fosse uma molécula zona, seriam. Tá, beleza. Isso. A gente não faz isso daqui na química, a gente não pega átomo por átomo, a gente pega molécula por molécula, né? É a diferença entre, vocês viram, átomo e molécula, né? A gente então tá não certo. pega os átomos isolados, a gente pega as moléculas, como elas vão reagir. É uma reação que tem que botar as moléculas. Tá. Então, acho que é isso, esse slide. Vamos ver, né? Aqui o estado físico. Você viu que em todas as reações eu não coloquei estado físico. Era para eu ter colocado, né? NH3, por exemplo, é um gás. Oxigênio também. Hidrogênio também. Tá bom? Sempre coloca o estado físico das substâncias. No começo vocês vão saber, como que eu vou saber que NH3 é um gás? Assim, olhando para moléculas, você olha assim para ela, não tem como saber. Como eu posso dizer? Vocês vão pegar com o tempo, vocês vão ver tantos daqui, NH3, gás, NH3, vocês vão descobrir que NH3 é gás, de tanto ver. Tudo bem? Tem alguns clássicos que vocês vão saber com certeza. Aqui começa... eu falei que não tem conta em orgânica, mas a gente não está em orgânica ainda. Então aqui vai ter um pouquinho de conta, mas é demais. Então, conta de soma é bem tranquilinho de fazer. A gente vai falar sobre a lei de Lavoisier, que são os princípios básicos das reações químicas. Eles são os caras que, Lavoisier e o Proust, que a gente vai ver em seguida, são os caras que descobriram o que a gente chama de leis ponderais, que a gente fala de massa de reações, que falam de como vai ser as reações. Esse cara, Lavoisier, ele fez um experimento em recipientes fechados. Então, ao invés de pegar o carvão e deixar ele queimando lá, liberando para a atmosfera, ele, por exemplo, colocava o carvão num potinho, né? Colocava fogo, fechava o potinho, certo? O que vai acontecer se eu fizer isso? Coloco o carvão no potinho, acendo a chama e fecho o potinho rapidinho. Ele vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, até uma hora que não vai ser o carvão que vai queimar tudo. Vai ser uma hora que ele vai parar de queimar. Putz, por que ele parou de queimar? Mas tem carvão, sabe? Por que ele parou? É porque acabou o oxigênio. Ele viu justamente que o oxigênio dentro do potinho, como ele está fechado, o oxigênio não vai conseguir entrar. Então vai ter uma hora que ele vai reagir, que vai acabar o oxigênio do potinho e não vai conseguir mais fazer a reação. Ou seja, o fogo vai apagar. Tudo bem? Então ele viu, tipo, putz, não tá sumindo, né? Tipo, eu vi que ele só abriu o potinho e viu que saiu um gás, assim, poxa, ele consumiu alguma coisa, né? Ele consumiu algum tanto que ele parou a reação e depois saiu um gazinho, né? Ele ficou um pouco confuso. Não foi essa reação que ele fez, foi só uma alegoria que eu fiz aqui para vocês. Tudo bem? Então ele viu que ele fazia experimentos com balanças precisas, ele colocava na balança, via que fechava o potinho, mudava tudo, mas o número não mudava, aí abria, saía o gás, aí sim mudava. Ele via que em um recipiente fechado, em qualquer reação química, a massa total do sistema não varia, ok? Então, se tem o carvão, reage com oxigênio e vira gás carbônico, a massa total não vai variar. Eu vou ter tudo que sumir de carvão vai virar gás carbônico, tudo bem? Isso é bem interessante. Então, a gente sabe que
tem dois postulados desse princípio, né? O primeiro é que a soma das massas antes da reação é igual à soma da massa após a reação, né? E o mais famoso, que é na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É o mais famoso que a gente ouve falar bastante. Tudo bem, né? Infelizmente, eu tinha que... eu não consegui até postar aula hoje no Universidade da Arcadas, eu tinha que ter postado, eu não consegui. O senhor poderia falar do boil over, fora do contexto de óleo, quente e água, em outra reação, se possível? Eu não sei o que é boil over. O que é isso? Explosão por ebulição. Eu não sabia. Eu não vou conseguir te falar porque eu realmente não sei disso. Interessante. Eu já vi isso acontecendo, procurei aqui no Google, já vi isso acontecendo. Para a próxima aula eu posso procurar e falar para você, Alisson, mas agora não vou saber não. Eu posso procurar, falar com algumas pessoas e ver direitinho por que isso acontece. Interessante. Enfim, vou voltar aqui. Próxima aula, então, me lembre disso aí. Mas agora vamos fazer uma continha, vamos realmente entender que falar não ajuda ninguém, né? Vamos entender o que está acontecendo. Então, justamente, tem o carvão, é a mesma reação de antes, carvão com oxigênio formando CO2. Né? Então, a gente colocou no potinho 12 gramas de carvão, a gente viu que reagiu com 32 gramas de gás oxigênio. Então, quanto de gás carbônico a gente produziu? Tá bom? Vamos usar aqui Lavoisier para fazer. É uma continha rápida. Se quiserem, pode estar no chat. Vou esperar um pouquinho, só fazendo de cabeça aí, não precisa pegar a calculadora nem nada. Que se a gente reagiu 12 gramas desse, completamente, tá uma reação completa, 12 gramas com 32 gramas desse, quanto formou aqui? É só para a gente entender um pouquinho de Lavoisier. Isso. Exatamente o que vocês estão falando no chat, formou 44 gramas, tá bom? Então, se eu coloquei, por exemplo, eu estou queimando aqui 12 gramas de carvão, eu sei que eu vou formar 44 gramas de CO2, tá bom? É isso que eu sei. É pelo princípio de Lavoisier. Se eu colocar no potinho fechado, eu vou ver que a massa não vai mudar, e quando eu abrir o potinho, eu vou ver que vai sair 44 gramas, que são do gás carbônico. Tudo bem? Bem tranquilo, o princípio de Lavoisier são formados 44 gramas de gás carbônico. A gente chega finalmente no começo, que a gente sabe que agora, que com certeza, o carvão não desaparece na queima, ele vira todo gás carbônico. Tudo bem? Esse é o princípio de Lavoisier, muito importante, né? Parece fácil, falar, putz, só fazer uma soma de uma sominha. Como que eles não sabiam isso, né? Isso em 1800, né? No século XVIII, né? Como que eles não sabiam fazer isso? Não, eles não sabiam porque eles não entendiam direito por que isso acontecia. Aqui a gente lê e acha fácil, mas lá, naquela época, não era. Tudo bem? Aí, outra lei muito importante é a lei de Proust. Essa é a carinha dele. É a lei de proporções constantes. A gente falou um pouco de proporção aqui já, né? Ele queimaram um pouco a largada, mas o Proust, ele fala justamente que as proporções são sempre constantes, tá bom? Então, como a gente está falando, se eu tenho uma molécula de coisa, ela vai sempre agir com uma molécula da outra, entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 4 gramas que reagem com 4 gramas, então 8 gramas vão reagir com 8 gramas, então 12 gramas vão reagir com 12 gramas. É sempre ter essa constância das proporções. Justamente, ao dobrar a quantidade de carbono reagido, dobra a quantidade de oxigênio necessário e de gás carbônico formado. Então, a gente tinha 12 gramas que reagiu com 32, formando 44. Então, 24, que é o dobro, reagiria com 64, né? E a soma formaria 88 gramas. Então, né, aqui até coloquei na notação de proporção, 3 gramas de carvão, né, de carbono, reagiriam com 8 gramas de O2, formando 11 gramas de CO2. Tá bom? Pessoal, estão discutindo sobre a limpeza do Proust. Mas acho que é isso. Acho que vocês entenderam. Essa parte aqui é muito importante. Também parece um pouquinho fácil, mas é muito importante saber que é sempre proporções constantes, tá bom? E como eu falei, as leis de Lavoisier e de Proust são leis ponderais.
ok? Que fala sobre a massa dos sistemas, como que a massa reage aos sistemas. Vamos lá. A gente tem essa slide que é bastante importante, porque vai ter coisas no curso inteiro, né? Tem muitas informações. A gente viu que já tem bastante informação no ano passado, né, nos slides passados, mas tem muito mais que pode ter uma reação química. A gente já pega uma reação genérica. Então, vamos ler rapidinho. A reagindo com B, triângulo em cima da seta. O que é isso? Vamos ignorar. A reage com B. Essa seta aqui, interpreta essa seta como reage e forma. Tá bom? Então, A e B reage e forma C e D. Ok? Essa seta aqui sempre tenta trocar por reage e forma. Então, é reação genérica. Não existe, sabe? Não existe o elemento A, não existe o elemento B, C, carvão, vamos ignorar, sabe? É só um elemento qualquer reage com outro qualquer, formando um produto qualquer e outro produto qualquer, sabe? É bem aberto. Só para a gente não pegar uma reação específica e ter aquele problema que eu estava dizendo de balanceamento e tudo mais, que a gente não é o escopo dessa aula. Então, A com B reage formando C e D, tudo bem? Mas o que é esse triângulo em cima da seta? Em cima da seta, a gente vai colocar sempre as condições necessárias para a reação acontecer. Em química orgânica, a gente tem muito disso. Quem conhece comigo, a gente vai ter muitas condições. A nossa reação aqui precisa de calor, essa reação precisa de um catalisador. A gente vê bastante isso em química orgânica. Agora, mas para a gente saber agora, vocês verem, para vocês não confundirem, né? Vocês verem um triângulo em cima da seta, quer dizer que a reação precisa de calor. Então, para acontecer essa reação, eu preciso fornecer calor para ela. Se eu tiver esse lambda ou HV, quer dizer que a reação precisa de luz para acontecer. Tudo bem? Então, por exemplo, a fotossíntese das plantas. A fotossíntese precisa de luz para acontecer. Né? Então, aqui, fotossíntese, eu colocaria HV ou lambda aqui em cima da seta. Ou, eu coloquei CAT aqui, mas vai ser o catalisador. O catalisador vai ser outro elemento químico que vai precisar para a reação acontecer. Muitas reações precisam de catalisador, por exemplo, de platina. Então, em cima da seta, eu colocaria platina, por exemplo, que é o elemento que a gente precisa de catalisador. Ok? Essa é a parte do que tem em cima da seta. Pode ser calor, luz, catalisador. Tem outros, mas são menos importantes. Ok? Se eu tiver mais de um, por exemplo, eu posso ter, né? Eu posso ter que a reação precisa de tudo. Precisa de calor, precisa de luz e precisa de catalisador. Então, a gente coloca tudo. A gente coloca calor, a gente coloca aqui embaixo luz e o catalisador, a gente vamos colocar platina. A gente precisa de muita coisa essa reação. Então, a gente coloca tudo em cima ou embaixo da seta também. Depende. A gente tem preferência de colocar em cima, mas quando é muita coisa, a gente, né, aproveita todo o espaço e coloca embaixo também. Peraí que mandaram um textão aqui. Vou ler. Professor, você dá uma direção para mim. Seguinte. Em análise dimensional, usando 5 grandes unidades, solicitando as fórmulas vetoriais, eu simplesmente não consegui encontrar. Peraí. Fica tranquilo, Lorena. Uma tabela para pesquisar a fórmula de calor, luz, força e etc. Não entendi. Isso acho que é mais para a parte de física, né? Logo mais, o Vitor, ele vai mandar para vocês algumas tabelas de algumas fórmulas, e lá ele vai ter algumas grandezas. Então, fica tranquilo, gente. Essa é uma base, por favor. Sim. A gente geralmente coloca calor. Isso para química não importa muito. A gente não vai falar, não, essa reação precisa de tantos calor para acontecer, né? Calor a gente fala aqui em joule, né? Geralmente em joule, a gente coloca joule. A luz a gente nem fala direito, mas a gente pode falar em comprimento de onda. O catalisador a gente fala, sei lá, em mol por litro. Mas isso não é nada importante, tá? Vocês não vão ver em parte nenhuma do curso isso, porque isso realmente não é importante. Mas pela sua pergunta, eu entendi. E força, a gente não vai ver na química, mas força é em Newton sempre, né? O sistema internacional. Você pode explicar novamente a lei de Proust? Posso sim. Deixa eu ler todas as perguntas antes. Caramba, o Bento está falando sobre energia de ativação aqui. Tá. Vou explicar de novo a lei de Proust. A lei de Proust, ela não vai falar que nem a
a de Lavoisier. A de Lavoisier fala, a massa não varia, certo? A de Proust, ela dá um passinho a mais. Ela fala, a proporção é sempre constante, tá bom? Então, isso é bem interessante. Se eu aqui reagir 12 gramas com 32 gramas para formar 44, o que aconteceria se no meu becker, se no meu recipiente, eu tivesse, ao invés de 12 gramas, se eu tivesse 24 gramas? O que aconteceria? Ah, não sei, né? Não sei. Proust falou, o que será que acontece? O pessoal falava, putz, não tem ideia. Proust falou, não, se eu reagir 24 gramas, isso aqui é o dobro, né? Vezes 2. Então, vai dobrar tudo. As proporções são sempre constantes. Ou seja, se eu dobrar 1, vai dobrar tudo. Vezes 2, formando 88. Tá bom? Vai sempre dobrar tudo. Esse que é o Proust falou. Ah, se eu dividir por 3, como é que faz? Ah, se eu dividir por 4, entendeu? Por exemplo, se eu dividir por 4 aqui, vai ser 3 para 8 para 11, tá bom? E a gente pode ver que o Lavoisier sempre se aplica, né? Aqui a gente só dividiu por 4. A gente pode ver que 3 mais 8 é 11, 24, mais 64 é 88. Então, as duas leis, elas sempre se ajudam, tá bom? Que bom que você entendeu. Deixa eu tentar ver. Essa pergunta do Caio é muito importante. O que é usado de catalisador também aparece no produto? Não. O catalisador não vai aparecer nem como reagente, nem como produto da reação. Ele vai aparecer sempre em cima da seta ou embaixo, né? Depende, né? Sempre coloca aqui o catalisador. Ele não aparece nem aqui, nem aqui, tá bom? Ele não reage, ele não participa da reação, assim, como posso dizer, dessa maneira. Ele não vai ser como reagente produto, ele vai participar do jeito secundário da reação, ok? Isso. Eles estão se ajudando aí, bem interessante. O que Proust falou basicamente a primeira lei de Newton? Não. A lei de Newton é a lei da inércia, né? Eu não consigo ver proporções constantes ser parecida com inércia. Mas eu também não sei muito de física, né? Você pode estar certo. Meio óbvio. As leis são meio óbvias, mas pode parar para pensar que no tempo deles, eles não sabiam nada de química, não sabiam que era um átomo, não sabiam que era nada, mas agora a gente sabe e fica bem mais tranquilo de entender. Não, Caio. É bem interessante essa pergunta. Vocês vão ter uma aula sobre catalisadores, mas eles vão só, como falo, mudar a velocidade da reação. Né? Eles não vão participar do reagente do produto. Agora tem a segunda parte desse slide. Né? Esse slide tem 2 partes. E agora a reação completamente geral. Essa reação compliquei tudo, né? Até aqui entendi muito bem, professor. Aqui entendi nada, né? Só tem isso. O que é que acontece? Aqui eu coloquei várias coisas que vocês não entendem. Vamos ver parte por parte. O que é essa letra minúscula aqui? Essa letra minúscula é o coeficiente estequiométrico, que mostra a proporção molar dos componentes. Tá? Vamos entender com calma. Essa letra aqui vai ser 1, 2, 3, né? Vai ser o que a gente viu antes, né? De 2NH3, que a gente fez aquela reação, mais 4 oxigênio, né? Então, esse aqui seria o A, esse aqui seria o Azão, esse aqui seria o Bzinho, esse aqui seria o Bzão. Ok? Então, esse Azinho é o número que é o coeficiente estequiométrico, para saber quanto vai reagir, tá bom? Qual a proporção que vai reagir, né? A gente pega lá de Proust, qual vai ser a proporção, mas isso daqui, em Proust, a gente falava em massa, aqui a gente fala proporção molar. Proporção molar é um pouco mais complicado, vocês vão ter aula sobre mol, mas só ficar na cabeça aí que a proporção é molar, não em massa. Tá? Então, você pode até esperar uma pergunta de, como assim, Breno, você vai reagir 12 gramas com 32 desses? A proporção não é 1 para 1? Que a gente não coloca aqui o número, quer dizer que é 1. A pessoa vai ficar confuso com isso. Mas isso aqui é massa. Na reação a gente coloca mol, tá bom? Isso eu não vou esquentar vocês com isso agora, né? Pessoal que já deve estar com um pouquinho de medo, mas, enfim, é isso. Na reação a gente vem em mol. Então, não misturem massa com mol, a gente vai aprender a converter, e não aprender agora, pode ficar tranquilo. Converter massa para mol é conteúdo de
aulas futuras, tudo bem? Então, essa aqui é a proporção molar dos componentes, né? Molar é justamente o número de moléculas que vão reagir. A gente trabalha muito mais com o número de moléculas do que com massa em química. Então, esses aqui são os coeficientes estequiométricos. Essa aqui que é essa dupla seta aqui, né? Que essa aqui é uma seta simples, essa aqui é a dupla seta. É o que a gente estava falando antes também. Lembra que a pessoa perguntou, carbono reage com oxigênio para fazer CO2. Então, quer dizer que se a gente respirar CO2, a gente vai ter carbono no nosso pulmão? Não, né? Não, isso não está certo. Mas, se eu tivesse colocado uma dupla seta, sim, isso poderia acontecer, entendeu? Essa dupla seta quer dizer que a reação pode ir e ela pode voltar também. É uma coisa bem interessante. Vocês também vão estudar isso com o professor Ian. Essa parte de equilíbrio, tá bom? Então já sabe, a gente entendeu esses negocinhos. Isso aqui é justamente estado físico. Eu coloquei uma reação líquida, tá bom? Reação formando em fase líquida. E tem mais uma coisinha que é essa setinha aqui. Não é uma seta por engano. Essa seta quer dizer a formação de precipitado. O que é precipitado? Precipitado é justamente um sólido. Você vê que eu fiz tudo em líquido. Pensa comigo, eu misturei A, que é um líquido, né? Aqui no meu copinho, misturei A, que é um líquido, com B, que é outro líquido, e formou um sólido lá dentro. Como que isso aconteceu? Eu misturei dois líquidos e formou um sólido. Isso pode acontecer, sim, tá bom? Tem uma reação... Garoto, eu ia perguntar isso agora, eu ia falar, acho que você errou o slide, eu falei, eu ia perguntar. Não, isso aqui, quando tem uma setinha para baixo, assim, quer dizer que formou um precipitado no fundo, né? Justamente você vê líquido, 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 sólido, tá vendo? Isso aqui é a formação de precipitado. Precipitado é uma coisa sólida no fundo do nosso potinho. Deixa eu ver as perguntas. A 4 olhada é complicado. Isso, né? É uma sobra. Entendi a pergunta, né? Não sei se você ainda está com dúvida. Não, eu estava copiando o que você tinha falado. Entendi. Desculpa. Tudo bem. Uma reação que acontece isso vou colocar aqui. Putz, melhor não colocar, não. Esquece, eu não vou colocar, não, que vai confundir mais a cabeça de vocês, né? Eu vou trabalhar com outros conceitos. Mas sabem que pode formar precipitado, ok? Isso aqui agora vem a parte mais tranquila da aula, que é o que pode acontecer nas reações químicas. O que geralmente pode acontecer para a gente perceber, que a gente geralmente mistura, eu misturo um líquido transparente com outro líquido transparente. Como que eu sei se eles reagiram ou não? Fica sempre essa dúvida. Será que eles reagiram? Será que não reagiram? Será que eu coloquei água em vez de colocar outra coisa? A gente sempre fica nessa dúvida. Então, algumas transformações perceptíveis são as seguintes. Se eu misturo um líquido com outro, ou faço alguma coisa e libero gás, por exemplo, eu, por exemplo, colocar o carvão, colocar fogo nele, vai liberar gás, que é uma evidência que aconteceu uma transformação química, tudo bem? Então, se eu misturar dois líquidos e, por exemplo, liberar um gás, sei lá, gás hidrogênio, gás oxigênio, eu sei que a reação aconteceu, tudo bem? Se eu formar um sólido precipitado, né, que é aqui o precipitado, se eu misturo dois líquidos e formo um precipitado, formo uma coisinha no fundo, eu sei que também aconteceu, né, que apareceu um sólido que não estava lá, consigo ver que aconteceu a reação, né, sem precisar de análises tecnológicas, colocar num analisador para ver se é uma substância diferente, não. Eu consigo ver que formou um gás, eu consigo ver que formou um precipitado. Né? Mudança de cor, às vezes a gente trabalha muito isso aqui com indicadores ácido-bases, né, com o PITA. Que a gente pega um ácido transparente, a gente coloca uma coisa transparente, coloca outra coisa transparente, aí, à medida que a gente coloca a coisa, fica rosa, do nada fica rosa, né? E fica, putz, como assim? Eu misturei 3 coisas transparentes e ficou rosa o negócio. Esse aqui, justamente, a mudança de cor, falando que, putz, aconteceu uma reação química aqui, viu? Mudou de cor, foi de transparente para rosa, aconteceu alguma coisa. Sim, tem bastante mudança de cor. Professor, quando a gente esquenta algum objeto, tipo o metal mesmo, ele muda de tamanho, embora de forma pequena, isso também é uma reação química? Interessante. Isso não é uma reação química, tá bom? Essas coisas de temperatura, tudo mais, de mudar a temperatura, acontecer uma coisa, isso está falando de dilatação, né? Às vezes você vê que coloquei o metal no fogo. Lembrar o nome. Isso. Coloca o metal no fogo e ele fica vermelho, sabe? Tipo, se acontecer uma reação química, mudou de cor, né? Não, ele não aconteceu uma reação química. Ele está apenas metais com esse estado excitado que a gente chama. É um estado que ele
que você fica aumentando tanto a temperatura dele que ele começa a irradiar essa luz. Isso não é o que a gente está falando aqui em mudança de cor. É interessante você puxar essa questão. Tudo bem? Isso vocês não vê em física até mais. Pode falar, Leandro. Eu ia falar dos fogos de artifício, é química também, né? Sim, fogo de artifício é química. Você faz lá, você coloca, acho que tem pólvora, não sei, não tenho certeza, você faz, explode lá e é química, sim. Breno. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Yasmin. Então, quando... Eita, tá bem baixo, Yasmin. A sua voz tá tendo algumas interferências. Se você conseguir digitar no chat também, fica tranquilo. Ok. Vou responder a pergunta do Dan, então. Professor, então, por que quando o material entra em estado de plasma, por exemplo, carvão, ele sofre uma reação? Deixa eu pensar. Vocês gostam de plasma, né? Deixa eu pensar. Um plasma de carvão, não consigo pensar muito bem nisso. Mas, quando a gente... plasma igual a fogo, no caso. Então, o plasma, se você pensar em plasma como estado de matéria, não é uma reação química, tá bom? Pensar, tipo, eu vou transformar uma coisa como em plasma. Não, é uma reação química. Tá bom? Eu aumentei a temperatura, chegou no ponto crítico, virou plasma. Não fez nenhuma reação química. Mas se pensar no carvão queimando, o carvão na iminência de virar gás, entendeu? Acho que eu entendi sua pergunta. O carvão fica muito quente no fogo, aí fica na iminência de virar gás, e na hora que ele vira gás, que é uma reação química. Enquanto ele estiver como carvão, não é reação química, tudo bem? Nossa, que louco isso. Imagina. Sim, é porque a temperatura chega muito alta, né? Chega a temperaturas bem altas da chama. Voltei. Alguém tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Então, reação química é quando, por exemplo, você deu exemplo... você deu exemplo do carvão, vou dar exemplo de um papel. Tipo, se eu coloco fogo no papel e ele vai se consumindo, ele vai virar cinza. Então, é uma reação química, porque ele deixou de ser uma coisa e foi para outra, né? Isso, exatamente. Não só cinza, né? Às vezes, aqui no papel não vira nada, ele só desaparece. Você pensa, será que é uma reação química? Que eles viam, né? O carvão desapareceu. Não, formou gás, tá bom? Bem importante você constatar que ele vira gás e cinzas também, mas o gás é um produto bem importante da reação de combustão. E a reação física é tipo quando o gelo se transforma em água. Isso, gelo em água, ou até mudança de matéria, né? Você rasgar um papel, né? Você faz uma força que rasga o papel. Você não proporciona uma reação química, entendeu? É isso mesmo. Ele continua sendo a mesma coisa. Exatamente, ele não mudou as ligações químicas, não fez nada de diferente, ele continua sendo a mesma substância. Entendi, obrigada. De nada. Professor, só mais uma dúvida aqui. Oxidação, então, é uma reação química também? Isso, oxidação é um tipo de reação química, a gente vai tratar muito no curso de orgânica, então se você gostou de oxidação, fique preparado que vai ter bastante aí. Oxidação é uma reação química muito importante. Ok. Leandro não gosta muito de oxidação. Tem algumas peculiaridades, né? Na oxidação, a gente vai ver tudo em química, vai ser muito interessante. Voltando aqui, liberação de odor. Às vezes a gente está no laboratório, mistura dois líquidos incolores e vem aquele cheiro de vinagre, assim, cheiro de vinagre, sei que formou ácido acético. Você já coloca assim no caderninho, ácido acético formado. Porque você sabe que o cheiro, você sabe que aconteceu alguma reação química. Deixa eu ver. Nebulosas, tá? Seria sim uma reação. Putz, eu também sou um pouco ignorante no assunto, mas acho que no caso das nebulosas, a reação acontece na fase plasma, entendeu? Não que formar plasma não é uma reação, mas pode acontecer reações no estado plasma. Acho que é isso que é a diferença. Formar plasma não é, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu nunca vi, mas estado físico plasma aqui. Nebulosa reage o plasma com outro plasma, formando, sei lá, plasma. Eu sou um pouco... O que é plasma? Se esquenta muito uma substância, ela vira meio que um fluido meio estranho. Depois procura no YouTube um vídeo disso. A gente não fala muito de plasma no ensino médio, a gente nem estuda muito, mas é sobre isso, sim.
É sobre esquentar muito, é uma coisa super crítica, entendeu? Tá, beleza. É um estado que a gente vê poucos estados, tá? No curso de química a gente não vai ver nada sobre isso. Então, continuando, liberação de odor, né? Laboratório, sentir o cheiro de vinagre, sei que formou ácido acético. É uma transformação que a gente consegue perceber que aconteceu. Variação na temperatura, eu estou segurando lá o Becker. Vocês não têm laboratório, infelizmente, vocês não têm laboratório, mas com essa garrafa d'água é um Becker. Eu estou misturando alguma coisa aqui, segurando o Becker é por aqui. Segurando, mexendo, do nada, o Becker fica super quente. Eu queimo minha mão, eu vou soltar o Becker, né? Quebro o Becker no meio do laboratório. Então, não façam isso, não segurem o Becker aqui por baixo e fiquem mexendo ele, tá bom? Só quando vocês tiverem certeza que não vai variar a temperatura. Porque muitas reações químicas, elas variam muito a temperatura muito rápido. Aí você pode se queimar, soltar o Becker e quebrar ele. Sim, tem umas perguntas hoje que estão sendo bem complicadas, nas partes de física e tudo mais, mas se você entender o que eu estou falando aqui na aula, que é a teoria em si da aula, você está perfeito, tudo bem? Acho que dá para, se tiver alguma pergunta, também pode fazer, tá bom? Se não entender alguma coisa. Agora, pergunta sobre a pergunta já fica um pouco mais abstrato. E a última coisa é a emissão de luz. A gente vê algumas reações que a gente junta e faz uma luz muito forte. Por exemplo, quem joga jogos de tirinho ou vê vídeos de guerra e tudo mais, sabe que tem uma granada de luz, que é a flashbang. Você joga ela, acontece uma reação química que libera uma luz tão forte que cega a gente. Então, essa é uma reação química que acontece, é a emissão de luz, uma luz branca muito forte, bem. Ou quando a gente, vocês não viram também, a gente queima a fita de magnésio, libera uma luz muito forte, a gente tem que usar óculos de segurança às vezes. Se não acontecer nada disso, é porque não teve reação química? Boa pergunta. Não. Isso aqui são isso que você falou tá errado, né? Tipo, não para saber. Pode acontecer reação química sem ele ter essas transformações aqui, tudo bem? Isso são evidências. Se acontecer algo assim, quer dizer que aconteceu. Se não acontecer, a gente não consegue falar nada. Pode ter acontecido ou pode não ter acontecido. Esses aqui são os mais comuns, né? Mas pode, às vezes, eu misturar e, sei lá, não aconteceu nada. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Não sei. Eu acho que é isso, né? Você se vê isso aqui, quer dizer que aconteceu. Se não vê, você fica na dúvida sempre. Por isso que você sempre fica procurando. Será que tem cheirinho de ácido acético? Será que tem onda de cor? Você fica procurando assim, pra você tentar entender se aconteceu ou não. Isso, exatamente. A Helena falou perfeitamente. Essas são as que a gente consegue perceber a olho nu. Tem, obviamente, diversas que a gente não consegue perceber a olho nu. A gente não consegue perceber, não consegue cheirar, não consegue fazer nada. A gente são que aconteceu, mas a gente não consegue entender. Exatamente. Um exemplo para finalizar a aula, né? A gente vai ter alguns exercícios daqui a pouco. A gente vai aqui finalizar a teoria. A teoria em si acabou aqui, né? Falando sobre as transformações. A gente vai falar um pouquinho desse exemplo aqui. Esse aqui tá bom, tá bonitinho. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eu quero saber quais são os reagentes, quais são os produtos e qual a proporção estequiométrica dessa reação. Tudo bem? Não precisa digitar no chat, vou dar um tempinho aí. É justo para vocês fazerem. E se alguém tiver alguma pergunta sobre a matéria e tudo mais, pode fazer agora. E fique à vontade. Menino, se eu pego um plasma e eu jogo em alguém, alguma coisa, ele é melhor, ele é superior? Não tô entendendo. Não entendi. Eu não sei, eu não entendi. Ele tá em início de acontecer alguma coisa? O plasma ele é como se fosse uma lava, é isso? Uma lava, um plasma? Sim, você pode pensar numa lava. O plasma é uma lava. É um estado físico, é como gás, sabe? Só é um gás super, super... é um gás? Eu pensava que era tipo uma coisa... uma lava. A gente chama de fluido, né? Fluido é líquido, gás, fluido. Tá. Entendeu? Nossa, então, agora eu entendi a ligação de transformação gasosa, tá? Sim. Fluido é uma coisa que flui, né? A gente tem isso, então pode ser gás ou pode ser... Sim, Nossa, que loucura. Ou pode ser plasma. Né? Ele é de que cor? É laranja? Depende do plasma, eu acho. Não sei, não sei muito plasma. Mas como é que dá pra fazer plasma? Tipo, você pega um negócio e esquenta pra um cacete e depois... não. Você não só tem que esquentar, como você tem que diminuir a pressão. Nossa senhora, que aumentar. Nunca farei isso na minha vida. É uma condição muito, muito, muito extrema, tá bom? A gente não vê nada disso no laboratório. Entendi. N2 e A2 é a reagente. Então, boa, Dan, você fala isso aqui. Quando a gente fala de reagente, a gente fala
de moléculas. Eita, eu cliquei no botão que ele vai clicar. Aqui. A gente fala de moléculas, tá bom? Eu quero saber qual moléculas são reagente. Você falou que o reagente é o N2 e o 3H2. Tá certo, mas podia estar melhor. Os reagentes são N2 e H2. A gente não fala que o 3H2 é reagente, entendeu? Só para... A gente fala que as moléculas que são reagentes. Esse 3 e esse 2 são as proporções, tá bom? A gente não considera como reagente ou produto, são as proporções. Então, nós vamos falar as proporções para gente. O que é proporções estequiométricas? São justamente esses numerozinhos, tá bom? Aqui, quando a gente não mostra nenhum número, é 1, tá? Isso aqui, então eu vou reagir uma molécula de N2 com 3 moléculas de H2 para formar 2 moléculas de NH3. A proporção é justamente este número que vem antes da molécula. Ok? Isso, essa seria a proporção, Fernanda. Certinho. Vocês entenderam mais ou menos? Tranquilo, né? É uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas é realmente. Quando a gente fala de reagentes, fala só sobre moléculas. A gente ignora a proporção quando a gente fala de reagentes e produtos. A gente pensa nas moléculas. Tá bom? Essa reação, um tempinho, eu vou até falar um pouquinho sobre ela. Essa reação é feita industrialmente. Ela é um processo muito complicado feito industrialmente. Acho que o nome dela é Haber-Bosch. O processo que faz ela, não tem sido certo também. E é um processo que... Isso é para quem, né, quer saber um pouquinho mais dela. Quem não quer saber pode ficar brisando esse termo igual eu falar. Mas é um processo industrial que a gente vê que é um processo muito extremo. A temperatura, sei lá, temperatura de 500 graus Celsius. Pressão de 10 atmosferas, então pressão 10 vezes mais forte que a gente presencia. É uma reação com, sabe, com proporções muito extremas. Aí a gente vê lá, putz, a reação, ela tem rendimento, vocês vão ver rendimento daqui para frente, ela tem rendimento de 15%. Essa reação, com certeza, aqui eu coloquei da forma genérica, né? Mas essa reação, industrialmente, ela precisa de um catalisador para funcionar, ela precisa de catalisadores, tá bom? Industrialmente. Usam platina, usam esses catalisadores mais comuns com metais. A gente vê que tem um rendimento de 15% só essa reação. O que quer dizer rendimento de 15%? Quer dizer que se eu tenho 100 gramas de reagentes, eu formo só 15 de produto, entendeu? Se precisar na proporção e tudo mais. Eu aproveito 15% da reação. Por que eu faço? Por que isso? Por que eu faço uma coisa industrial com um rendimento tão baixo? Mas é porque eles tentam conciliar industrialmente o rendimento com a velocidade que a reação acontece. Então, isso aí fica mais para frente, vocês vão ver sobre velocidade, rendimento de reações. Então, além dessa reação, que mesmo tendo um rendimento baixo, pode ter uma velocidade muito alta. Tá bom? Pessoal, a mais que eu dei aí, para vocês entenderem muito bem que essa reação parece simples, né? Uma reação super simples, mas ela foi muito estudada durante a guerra, por isso aqui a gente precisa de amônia para fazer explosivo, né? Explosivo a gente vê no curso de química orgânica como faz explosivo, né? A gente fazer a TNT, por exemplo, que é o trinitrotolueno, que é um negócio assim. Professor, o que usa para fazer explosivo? Usa muito nitrogênio. Por isso, durante a guerra, foi muito estudada essa reação. Para fazer, porque quem tinha mais explosivo era melhor, né? Basicamente. Ficou a Alemanha e Grã-Bretanha não estudar com um jeito fácil de fazer mais amônia. Que a amônia era mais ou menos o que precisava. Quanto mais amônia, a gente conseguia fazer mais explosivo. Então, Haber-Bosch, acho que foi na Alemanha até, que eles conseguiram fazer esse processo que fazia nitrogênio muito rápido, NH3 muito, muito rápido. Eles conseguiram fazer mais TNT, mais explosivos, mais tudo mais, tá bom? Então, nitrogênio é amônia? Eu falei errado, desculpa. Nitrogênio é o átomo e amônia é o NH3, tá? Eu falei errado, obrigado por me corrigir. Você pode passar a fórmula todinha? Do quê? Do explosivo. O explosivo. Esse monstro que eu desenhei aqui em cima, tá? Cadê, professor? Esse negócio, eu vou desenhar aqui em preto aqui embaixo. Que eu sou míope. Que tem vários explosivos. O que a gente conhece como TNT seria esse daqui. Eu vou desenhar um pouquinho melhor. Professor, não sei desenhar isso aí não. Que isso? Então, a gente vai ver em química orgânica como faz isso daqui.
Ai, tá. Seria isso daqui. Isso aqui é para quem já conhece química orgânica, né? Isso aqui é um anaromático. Isso aqui são grupos Na2 e tudo mais. De muitos paraísos de poucos. Exato. Eu tô com medo da Yasmin pedindo fórmula pra fazer bomba. Para, gente. Mas é interessante, né? É um ótimo incentivo para ela ir para as aulas de química orgânica. Exatamente. Então. Pra aprender a fazer Mas, TNT. amiga, você quer explodir quem? Não sei. Vou pensar ainda. Isso é super interessante, então. E tudo isso para fazer TNT precisa dessa reação aqui. Que parece simples, mas é muito, muito, muito importante. Tá bom? Professor, Pode aqui falar. no canto esquerdo é um M ou é um N? Aqui, esse aqui que tá com a seta? É tudo Na2? Esse aqui. Isso aqui é tudo Na2, é tudo Na2. Tá bom. Vou fabricar, depois te mostro como ficou, tá? Fica tranquila, pode fabricar. Beijão. Acho que você não pode fabricar, aliás, acho que tem restrição para compra de muita coisa. É muito interessante isso que muitos produtos, por exemplo, eu vou fabricar tal coisa em casa. Você vai lá, vou comprar aqui o produto. Você não pode comprar, sabe? O governo não deixa você comprar. Professor, passa pela fronteira, fica tranquilo. Exatamente. Aí, se precisar, ou você tem que fazer um relatório, tipo, governo, eu preciso para fazer tal coisa. Ou você até vai precisar passar pela fronteira. O negócio que o Workmag ensina é não comprem tudo num lugar só, tá? Compra em lojas diferentes também. Pra Isso ver. aí. Yasmin, por favor, depois você, grava e me manda, eu quero muito saber, como... Eu quero só ver o negócio depois, pode me depois. Gravar o quê? A bomba, o negócio que você queria. A gente já sabe, né? Eu vou tacar no vizinho e eu mostro o resultado. Obrigado. Bem blogueira. Vai, blogueiraça. Se aparecer uma explosão no jornal, já sabemos onde foi. Pior que agora eu tô imaginando ela no Instagram. Oi meninas, o recebido de hoje é esse nitrogênio aqui que vamos usar pra fazer uma bomba. É isso aí que eu vou fazer mesmo, Gustavo. Ficar famosa no TikTok e Instagram que isso aí. Vai ser da hora você famosa tá bombona no TikTok, a garota das bombas, vai ser foda. Imagina, gente. Aí eu entro na USP, menina do Arcadas aprende a fazer bomba com o professor, explode tudo e entra na USP. Nossa, sonho demais. Nossa, vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser demais. Meu Deus, eu quero ser a jornalista que vai fazer essa matéria, obrigada. Mano, Breno, se eu me apaixonar por química, um dia explodir alguém, vou botar a culpa em você, falar, gente, foi ele. Tô percebendo que a aula tá virando consultoria de crime, né? Tem que passar pela fronteira, tem que fazer... Não tô gostando muito de onde tá indo, né? Quem faz São Frank? Ô, Yasmin, sim, eu faço. Quando você for preso, eu vou tentar defender você, tá? Vai dar tudo certo. Fica mandando que é vários homem-bomba. Volta sim, Mariana. Curiosidade do Proust. Quer ver a carinha dele de novo, né? Eu sei. De nada. Mas tá aqui a carinha do Proust. Tá bom? Se quiser, os slides estão disponíveis. Slides, eu acho que no grupo, daqui a pouco vou disponibilizar no site da São Francisco. Eu queria muito ver a cara de quem vai assistir a gravação da aula depois, assim, sabe? Só pra... Sim. Queria ter participado dessa discussão, né? Pode falar. Eu sei que não tem muito a ver com ela, mas é que lá no início você falou sobre o zero absoluto, e no caso eu só ouvi falar disso num anime, eu não sabia nem que isso era real. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho, se não for atrapalhar, né? Posso sim, a gente tem um tempinho aí. Isso tem a ver com plasma, né? O que é? Vamos lá. O plasma seria o contrário, né? Seria uma temperatura. O zero absoluto eu não tenho tanta propriedade de falar sobre isso, se não perguntar para o professor de física, né, que sabe um pouquinho mais, mas zero absoluto é quando a gente tem a temperatura de 0 Kelvin. Você conhece Kelvin? Kelvin a gente chama de escala absoluta, tá? A gente sabe que 0 graus Celsius é transformação de escalas, tá bom? 0 graus Celsius a gente sabe que é 273,15 Kelvin, tá bom? Pode procurar no Google Celsius para Kelvin, você vai ver que isso aqui é a relação. Então, para eu chegar em 0 Kelvin, eu precisaria de uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Mas eu não consigo chegar na temperatura de jeito nenhum, tá? Tanto que falam que essa temperatura é quando... acho que vocês viram um pouquinho de átomos, né? Aqui está o núcleo, aqui está os elétrons.
é quando tudo para de se mover. Os elétrons, a temperatura é tão baixa que os elétrons param de se mover. Entendeu? Mas por que é impossível chegar nessa temperatura? Porque como a gente faz para abaixar muito a temperatura de alguma coisa? A gente coloca, sei lá, na geladeira, né? Então, a gente coloca nitrogênio líquido, por exemplo. O nitrogênio líquido, ele tem a temperatura dele, né? A temperatura do nitrogênio é muito, muito, muito baixa, né? A temperatura de menos Breno, menos se os 200 átomos, alguma coisa. se os átomos falar, param, se os átomos param, significa que dá para congelar alguém assim, né? Que nem... Acho que você congela alguém numa temperatura bem maior do que isso, mas daria para você congelar qualquer coisa, em tese, né? Da hora. Mas, O Walt Disney tá assim. então, o nitrogênio líquido que a gente coloca, às vezes, ele chega a uma temperatura muito, muito, muito baixa, pode chegar a 0,0015 Kelvin, mas não chega no zero absoluto. Não tem como chegar atualmente no zero absoluto, que é o 0 Kelvin, tá bom? A gente não consegue, mesmo abaixando a pressão, aumentando a pressão, não tem como. Da Obrigada. hora, da hora. De nada. Nossa, da hora, Lorena. Adorei a pergunta. Real, oficial. Não tem que fazer isso. Eu acho que em física, às vezes, Menino, é isso parece com Cavaleiros do Zodíaco. Eu jurava que era uma coisa assim que nem era real. Eu achava que era só do anime. Aí ele falou, falei, não creio que isso é real. Eu acho que alguém tem uma pergunta que eu perdi. A Letícia perguntou sobre oxidação. A Letícia. Então, Letícia, se quiser, eu posso, depois da aula, né, algum dia, a gente pode marcar. Eu posso explicar um pouquinho sobre inox, nomenclatura, oxidação, com certeza. É porque... Vocês viram isso na a gente viu, mas vai ter de novo. O Ian vai explicar com mais calma. Então, vocês vão ter isso no curso normal. Eu não queria queimar um pouquinho os outros professores falando sobre isso agora. Mas isso que você falou é super importante, tá? NOx é uma coisa que a gente vai ver em química orgânica também, é uma coisa que você vê nas 3 matérias. Nomenclatura de oxidáceos é bem importante para química inorgânica. Tá bom? Deixa eu ver. Não sei se tem alguma pergunta. Acho que é isso. Tá? Agora, se vocês querem fazer, a gente pode fazer antes da base, com os exercícios, mas eu acho que não é importante. Os exercícios não são muito complicados. Eu acho que com essa aula você consegue fazer todos. A maioria fala de lei de Proust, lei de Lavoisier, e uma fala sobre reações, a parte de transformações químicas e físicas. Eu acho que eu vou apresentar rapidinho a apostila 0 para a gente fazer essa parte de transformações físicas e químicas. Tem 5 minutinhos ainda, então eu posso fazer isso. Sim, a gente vai perguntar, obviamente, né? Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Essa questão 3 aqui, acho que vocês têm a apostila 0. Então, ela fala, classifica os fenômenos a seguir como reações químicas ou fenômenos físicos. Vou até tirar aqui as respostas, né? Vamos ver. A fotossíntese realizada pelas plantas é um fenômeno químico ou físico? Até falei nessa aula de fotossíntese, né, que a gente precisa de luz para acontecer. O que acontece na fotossíntese? A gente pega o gás carbônico e faz isso virar glicose, né? Então, a fotossíntese, a gente, com certeza, muda muito a estrutura da molécula, dos átomos. Então, a fotossíntese é uma reação química e até precisa de luz para funcionar, tudo bem? Um vidro que se parte, né? Se eu quebrar aqui minha janela agora, o que acontece? Eu só vou separar a parte macroscópica, né? Eu não vou mudar nada na estrutura das moléculas, vidro que é sílica, né? Óxido de silício. Então, eu não vou mudar nada quando eu parto um vidro ou quebro ele, não acontece nada quimicamente, é uma transformação física, né? Como rasgar papel. Até parece que papel que se rasga, eu estou só, né, rasgando o papel no meio, eu não estou mudando a estrutura das moléculas, é só física. Então, física, gelo que derrete. Em forma de sala também, o gelo derreter ou colocar água para virar gelo, são transformações físicas, eu não mudo a estrutura de molécula nenhuma. Então, química, física, 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 bife grelhado. Isso aqui até causa um pouquinho de dúvida, né? Um bife grelhado é uma física, eu estou aumentando a temperatura, que eu estou fazendo. É uma transformação química, tá bom? Quando eu estou grelhando o bife, eu estou fazendo com que as moléculas do bife reajam entre si, consigo fazer umas enzimas se desnaturarem. É uma reação química, mas não é uma coisa óbvia, tá bom? Isso aqui pode até causar dúvida, mas é mais fácil a gente pensar que não é uma reação física. Por que não é uma reação física? Porque a gente não está mudando o estado de matéria, a gente não está só, né, quebrando, rasgando essas coisas. Então, a gente está pegando o bife, a gente está mudando, a gente consegue ver ele mudando, né? A gente consegue ver o bife ficando mais escurinho, então a gente consegue ver ele mudando a cor dele. Então, provavelmente, como é uma reação química, tá bom?
E a fruta que amadurece na fruteira também é uma reação química que vai acontecendo nela, né? Tem os hormônios vegetais, que vocês vão ver provavelmente em biologia, que fazem com que ela amadureça. Ok? Vocês têm alguma perguntinha? Legal que vocês ficaram mandando no chat, gostei, não tinha visto, que legal. Eu fiz meio que sozinho aqui, mas é interessante. Por isso que você pode falar um pouquinho de dúvida, né? Mas acho que fica bem claro depois que a gente faz o que está acontecendo. Na questão, acho que ele fala sobre lei de Lavoisier, também tranquilo. E aqui deve falar sobre Lavoisier e Proust também. Tá bom? Então, se quiserem, façam em casa, mas acho que estão preparados para o curso de Química que vocês vão ter. Aê, legal. Bacana. Então é isso. Qualquer perguntinha, podem fazer. Acho que o outro professor já deve estar chegando. Ah, tem intervalinho, né, agora. Professor, o Alisson ele perguntou se você poderia dar um exemplo de outro sólido amorfo, como o vidro. Outro sólido amorfo, como o vidro. Então, se você pergunta para mim 2 anos atrás, eu até te responderia com mais precisão, porque eu tive até uma matéria sobre isso, né? Sobre engenharia de materiais. Agora, eu não vou conseguir te falar outro sólido amorfo como o vidro. Eu acho que tem muitos polímeros, né, que não tem a... Essa pergunta é meio complicada, mas tudo bem. É que você está falando sobre como o sólido está se organizando no espaço, né? Você tem uma forma cristalina, mas amorfo. Como você sabe essas coisas? Então é interessante. Você fica procurando no Google e achando bem interessante essas perguntas. Porque para quem não sabe, todos os sólidos têm uma estrutura cristalina. Por exemplo, o sal de cozinha ele vai ter uma estrutura cristalina que faz uns cubinhos bonitinhos de estrutura cristalina. Mas tem alguns sólidos que eles se organizam de qualquer jeito, assim, de uma forma que não tem uma estrutura nenhuma. Então, esses são coisas como sólidos amorfos. O vidro é um sólido amorfo, ele não tem nenhuma estrutura feita. Tá. Então, o sólido amorfo é tipo uma base cristalina que tá todo se confundindo, tá? Beleza, isso é amorfo? Amorfo é que não tem uma forma. É meio complicado de explicar agora, porque, por exemplo, os metais, eles têm uma estrutura cristalina. Você pode até procurar no Google, tem estrutura cúbica de face centrada, tem várias estruturas cristalinas, mas isso essa é mais parte de materiais. Se quiser saber, se tiver interesse sobre isso, Alisson, o curso de engenharia de materiais é perfeito para você falar muito sobre isso, sobre sólidos, sobre estruturas de sólidos. Acho que você gosta, vai gostar bastante, mas eu não vou conseguir te dar um exemplo agora de sólido amorfo, tá bom? Desculpa. Até posso procurar nos meus últimos nas minhas aulas que eu tive, mas agora não vou conseguir te dar a resposta, me desculpe. Na engenharia que eu queria era de materiais, gente. É muito chato. Nossa. De nada. Qualquer coisa, pode mandar por WhatsApp também. A gente tem mais para discutir o que está acontecendo. Quem quiser sair, fica à vontade para sair, tá bom? Vocês estão nas suas pausas, na pausa de vocês. Eu vou terminar a gravação aqui.